Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula 12 dessa playlist sobre as normas de publicação da APA, sétima edição. Neste vídeo e nos próximos 3 vídeos eu vou falar um pouco sobre as normas de publicação para tabelas, tá? Então eu vou dividir em partes porque eu tenho muitas coisas a serem ditas sobre o assunto. Então, em termos de conteúdo, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma breve introdução às tabelas e os princípios de construção de tabelas. O vídeo seguinte vai tratar sobre os componentes de uma tabela, vou fazer uma anatomia dela e dizer como chamam esses componentes e quais são. No terceiro vídeo dessa série, vou falar sobre tópicos específicos que eu achei que mereciam espaço num vídeo separado. Vou falar sobre notas de rodapé, abreviações, bordas e uso de negrito e de itálico. Por fim, no quarto vídeo, eu vou dar alguns exemplos de tabelas, pegando tabelas publicadas mesmo, em periódicos cuja tabela versão publicada se parece muito com a versão do manuscrito, para exemplificar coisas que eu vejo nessas tabelas, relacionando-as com tudo que eu falei nas aulas anteriores. Esclarecimentos. Nas aulas eu vou apresentar tabelas que eu criei especificamente para os exemplos, com exceção de alguns casos, então são tabelas inventadas. As informações nelas nem fazem sentido, tá? E elas podem não ter todos os componentes seguindo as normas da APA, porque cada tabela foi construída para ilustrar um ponto específico. Tá? Na medida do possível eu tentei ser consistente, mas posso ter cometido um ou outro erro, então já deixo aqui esse aviso prévio. Recomendo também que você que está precisando formatar suas tabelas no padrão da APA, que acesse o canal do professor Márcio Borges Moreira, um analista do comportamento importante, muito conhecido no Brasil pelo seu livro de princípios básicos de análise de comportamento, mas ele também tem um vídeo que fala sobre as formatações de tabela, um vídeo muito bom que eu vou deixar ou o link na descrição do vídeo ou um card apontando para o canal dele. Começando então por uma breve introdução. O que são tabelas, né? Então uma tabela pode ser entendida como uma forma de representação de dados em formato matricial, assim como a gente vê no Excel. Uma matriz, basicamente, ela é composta por linhas e por colunas. E essa tabela ela pode ter informações numéricas, por exemplo, a caracterização sociodemográfica da amostra, estatísticas descritivas, inferenciais, índices de ajuste de modelos, ou mesmo os parâmetros do modelo, dentre outras informações. Ela também pode conter informações textuais em estudos qualitativos. Ela pode conter definições operacionais de variáveis, descrição de categorias de análise utilizadas pelo pesquisador ou excertos de falas de participantes, né? Um recorte que ilustre, por exemplo, uma verbalização que foi instanciada como pertencente a uma determinada categoria analítica do pesquisador. Evidentemente que eu falei aqui que tabela é uma forma de representação de dados e nem todas as tabelas vão ter dados por definição, né? Definições operacionais não consistem especificamente em dados e talvez alguns estudos também colocam numa tabela, até vou mostrar posteriormente na minha apresentação, resumo dos experimentos, né, como que foram conduzidos, né, aqueles artigos que tem 8, 10 experimentos, às vezes fazem uma tabela para resumir o que conteve em cada um dos experimentos. Né. Isso por definição não são dados, mas a gente pode pensar também como uma tabela. Bom, na APA não há uma categoria denominada quadro. Tá? Se você fizer um quadro no seu manuscrito, possivelmente ele vai entrar como figura, a depender da maneira como você o represente, ou se você configurar ele nas normas, vai cair na categoria tabela. A APA entende como tendo só esses dois elementos, ou é uma tabela ou é uma figura. Bom, qual que é o objetivo das tabelas, né? O objetivo é facilitar a compreensão de um trabalho por parte do leitor. Esse também é o objetivo das figuras. A tabela ela busca a comunicação efetiva, ou seja, transmitir a informação que é necessário de ser transmitida ali para o leitor, comunicar essa informação de maneira adequada, de maneira concisa, ou seja, sem redundância, sem repetição, sem talvez necessitar de uma página de texto, às vezes em uma tabela pequena, simples, você consegue resumir muita informação, e de forma clara,
Portanto, nós precisamos seguir algumas normas, que são as normas de publicação, justamente para que a clareza seja preservada na comunicação do conteúdo dessa tabela, ou dessas tabelas. A minha sugestão, obviamente que isso não é falado pelo manual da APA, mas é que você coloque intencionalidade na construção de suas tabelas. Quando eu digo intencionalidade, é que você sempre tenha clareza do que você está querendo comunicar. Qual tipo de relação você está querendo enfatizar? Qual a informação que você quer que o seu leitor dê maior ou menor atenção? Né? E aí você vai conseguir, talvez, construir uma tabela que transmita essas informações e que capture a atenção do leitor para os pontos em que você quer que ele dê mais atenção. Passando então para os princípios de construção de tabelas. Toda tabela deverá ter um número associado a ela. Então, tabela 1, tabela 2, tabela 3, evidentemente a numeração é sequencial, e a letra T, né, a tabela, é com a inicial maiúscula mesmo. Né? Sempre que eu estiver me referindo a tabelas com um número específico, ela vai ter letra maiúscula. Ela só vai ter letra minúscula se eu estiver me referindo a uma tabela genérica, sem associação a um número no artigo. A tabela vai ter um número e ela vai ter um título que a descreve. Depois eu vou falar mais como que isso funciona, mas vai ser mais ou menos assim. Tabela 1, e eu posso colocar, por exemplo, estatísticas descritivas dos indicadores de desempenho das unidades básicas de saúde por região do Brasil. Você pode falar assim, nossa, que título grande. Às vezes os títulos das tabelas no padrão APA eles são grandes mesmo. Eles não podem ser grandes a ponto deles serem redundantes com informações que já estão na tabela. Ele precisa resumir o que está na tabela. Acontece que às vezes as informações da tabela são complexas. Porque elas são complexas mesmo, não porque você complexificou. Então é normal que os títulos às vezes saiam grandes assim. Estatísticas descritivas e consistências internas dos atributos das palavras. Esse daqui eu peguei de um artigo que eu e o meu orientador publicamos em 2021. Tabela 5, desempenhos médios, aí entre parênteses desvios padrões, porque possivelmente na tabela essas informações também vão estar entre parênteses, em função da duração e da modalidade de apresentação dos estímulos. Tá? Peguei diferentes exemplos aqui, né? Diferentes descrições, perceba que o número da tabela e a palavra tabela aparecem em negrito, e o título da tabela sempre aparece numa linha seguinte, em title case, né? As iniciais das palavras ficam em maiúscula, com exceção ali de preposições, geralmente preposições, né? Tem algumas outras palavras também que ficam em minúsculas, tá? Mas aqui é só para dar um exemplo que é uma informação necessária. Você não pode pôr uma tabela e não colocar título nela. Segundo princípio, toda tabela deverá ser chamada pelo menos uma vez no corpo do texto. Então, uma maneira correta de fazer uma chamada de tabela. Estou escrevendo meu texto e em algum momento eu escrevo a tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas e consistências internas de todos os atributos das palavras avaliadas no estudo. E aí, em algum momento vai aparecer uma tabela que é para onde essa chamada está apontando. E aí eu vou poder acessar essa tabela que apareceria aqui na sequência. O que seria uma chamada incorreta? É eu falar a tabela 2 abaixo ou a tabela 2 a seguir. Eu não devo fazer menções geográficas de onde está a minha tabela, porque no processo de diagramação eu não sei exatamente qual vai ser o relacionamento entre o texto e a tabela. Se a tabela vai aparecer antes, se a tabela vai aparecer depois. Então não é bom que eu faça esse tipo de menção. A tabela 2 é o suficiente, eu não preciso falar abaixo, acima, direita, esquerda. Eu posso fazer menções de informações dentro da tabela, isso é bom destacar. Por exemplo, tem uma tabela com 9 colunas, por exemplo. Eu posso fazer uma menção de colunas, das colunas mais à esquerda, de colunas mais à direita, ou da parte superior da tabela, da parte inferior da tabela. Esse tipo de informação geográfica dentro da tabela eu posso fazer. Eu não posso fazer da tabela em relação ao texto, para deixar bem claro isso. Outro princípio de construção de tabelas. Toda coluna deverá ter um rótulo. Isto é, cabeçalhos não podem ficar vazios. Então, um exemplo de uma tabela aqui, a gente vai ver que o cabeçalho é essa primeira linha da tabela e todas as colunas têm o seu próprio cabeçalho. Primeiro é o grupo, que vai se dividir em placebo, baixa dose e alta dose. Depois eu tenho média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo. Tá?
Não posso ter, por exemplo, esta primeira coluna aqui sem o rótulo. Em geral, se a gente for ter alguma dificuldade de colocar nome, vai ser na primeira. Porque às vezes a gente vai ter coisas tão heterogêneas aqui para baixo que é difícil de achar um nome. Aí geralmente você pode pôr variável, por exemplo, ou medida, dependendo da situação. Né? Mas todas elas têm que ter um rótulo. Outro princípio. Itens que serão comparados, eles devem ser dispostos espacialmente próximos um do outro. Isso daqui é um pouco mais sutil, porque tem a ver com aquela questão que eu falei da intencionalidade na escrita e na preparação da tabela. Então vamos pegar um exemplo bem tosco aqui, em que eu tenho um estudo com cachorros e com gatos, que são os meus sujeitos experimentais, e eu tenho um grupo experimental e controle. Veja bem, e aqui à direita da tabela eu tenho estatísticas inferenciais, né, teste T, e fica evidente para mim, pela maneira como a tabela foi construída, que esse teste T, esse valor P e esse D de Cohen, eles se referem à comparação de cachorros e de gatos no grupo experimental, e esse T, esse P e esse D se referem à comparação de cachorros e de gatos no grupo controle. Ok? Agora, talvez essa não fosse minha real intenção. Vamos supor que a minha real intenção era comparar não cachorros com gatos como objetivo primário. Né? Meu objetivo era, na verdade, comparar grupo experimental e controle os cachorros e comparar grupo experimental e controle nos gatos. Essa tabela não está construída de maneira adequada para que eu alcance esse objetivo. Por quê? Porque neste caso, se eu quisesse comparar grupos experimentais e controle, os testes T eles teriam que ser comparando grupo experimental e controle, ou seja, o que deveria estar na coluna nesse caso que eu estou descrevendo seria grupo experimental e controle aqui nas colunas e nas linhas cachorros e gatos, porque daí eu teria, pegando essa parte que eu teria uma tabela transposta, né? Eu faria a transposição do que está aqui na coluna vira linha, o que está na linha vira coluna, tá? E aí eu teria a informação correta, supondo, claro, que o que eu quisesse comparar são grupos experimental e controle, ou para cachorros e para gatos. É claro que eu posso estar querendo comparar tudo, né, um delineamento fatorial, isso é totalmente plausível, mas é importante você ter em mente que aqui, da maneira como a tabela está construída, transmite a ideia de que a intenção de quem criou a tabela era comparar cachorros com gatos no grupo experimental e cachorros com gatos no grupo controle, e não grupo experimental em controle para cachorros e grupo experimental controle para gatos, tá? Outro princípio: as tabelas elas devem ser entendidas por si mesmas, sem que o leitor precise recorrer ao texto principal. Ou seja, as informações da tabela elas devem ser suficientes para entender a tabela. Veja bem, isso não significa que você precisa construir uma tabela de tal maneira que uma pessoa que abriu seu artigo, olhou a tabela e não leu o artigo, entenda a tabela. Porque, claro, ali vão ter medidas, vão ter grupos de participantes, que talvez uma pessoa que não leu o artigo ela não vai conseguir entender exatamente o significado das informações da tabela porque ela não sabe qual foi o seu delineamento. O que a APA está querendo dizer aqui é que uma vez que você está lendo seu texto, você bate o olho na tabela, você não precisa ficar voltando para o texto, voltando para a tabela, para o texto, para a tabela. É claro, você pode fazer isso se você quiser. Se você quiser comparar se as conclusões, se as interpretações dos autores em relação à tabela batem com a sua própria interpretação da tabela. Tá? Deixa eu mostrar com um exemplo real aqui, real no caso inventado, mas real para todos os fins, do que seria uma tabela que ela não é entendida por si mesma. Essa tabela aqui, ó, tabela 1, desempenho dos grupos por experimento. Bom, aqui a gente tem um problema óbvio e um segundo problema não tão óbvio, que é meio sutil. Qual que é o problema óbvio? O problema óbvio é que eu tenho informações entre parênteses e não fica claro o que são essas informações. Né? O que está dentro de parênteses aqui? Erro padrão da média, desvio padrão, coeficiente de variação. O que está dentro dos parênteses aqui? Então aqui eu deveria colocar, por exemplo, uma nota de rodapé, talvez, e dizer o que significa as informações entre parênteses. Ou colocar aqui entre parênteses no título da tabela para deixar aqui claro que a informação que está entre parênteses é essa que está no título aqui. Uma segunda coisa que está meio sutil aqui é o termo desempenhos. Né? Isso
não necessariamente é um erro, mas desempenhos fica meio difícil, né, de entender o que é número de acertos, percentual de acertos, nota, o que eu estou chamando aqui de desempenho, né? Qual que é o escalonamento dessa medida? Uma versão melhorada dessa tabela seria essa daqui, que agora eu coloquei número de acertos médios, e aí coloquei entre parênteses aqui, e desvios padrões dos grupos por experimento. Então agora, olhando para essa tabela, eu não li o artigo. O artigo, na verdade, nem existe, né? Eu não li o artigo, eu não sei qual foi a tarefa que foi feita, eu não sei quantos cachorros foram amostrados, eu não sei como que foi feita a avaliação. Mas eu sei que gatos acertaram em média mais que cachorros no experimento 1 e cachorros acertaram mais que gatos em média no experimento 2. E eu sei que o desvio padrão foi igual nos dois experimentos para todos os grupos, né, para os dois grupos. Eu consigo abstrair todas essas informações só olhando para essa tabela. Olhando para essa tabela aqui, é muito mais difícil de eu extrair certas informações. Por quê? Porque eu não sei o que é isso aqui. Eu ainda sei que isso é maior que isso, e que isso é maior que isso, mas eu não sei o que é isso. Se é número de acertos, se é percentual de acertos, se é nota, e eu não sei qual informação está entre parênteses. Então aqui eu tenho muito mais informação. Então perceba a importância de pôr intencionalidade na construção da tabela. As tabelas elas devem ser concisas, evite repetições desnecessárias. Então um exemplo aqui incorreto. Olha só, essa tabela aqui tá legalzinha também, mas olha só, eu tenho aqui grupos experimentais e controle e tenho cachorros e gatos. Eu não precisava ter essa repetição de informação. Pode parecer algo bobo, mas tem um jeito de melhorar isso, que é fazendo isso daqui. Então veja de novo. Ó. Aqui eu tenho cabeçalho experimental barra cachorros, experimental barra gatos, controle barra cachorros, controle barra gatos. Eu posso colocar cabeçalho aninhado. Então eu tenho um cabeçalho superior que ele se subdivide em dois cabeçalhos inferiores. E agora eu tenho aqui o cruzamento fatorial de animais com condições experimentais, né? Espécie e condição. Então aqui eu evitei repetição desnecessária, que é um princípio também de construção de tabelas. Mais um princípio, defina as abreviações, mesmo que elas já tenham sido definidas previamente no texto. Então vamos supor que eu tenho uma tabela relativamente grande, né? Então eu vou cortar ela aqui, então eu tenho o título da tabela e o cabeçalho. Aí eu tenho o corpo da tabela, na sequência que eu não vou incluir aqui no slide. E na parte de baixo, quando eu termino a tabela, aí eu coloco uma nota de rodapé. E eu vou explicando o que significa cada uma das coisas. Na verdade, aqui eu não precisaria explicar todas, né? Por exemplo, Q quadrado, grau de liberdade P são informações bem conhecidas, né? Não precisaria talvez estar na nota de rodapé, mas tem pessoas que acabam colocando. A informação sobre Q quadrado, grau de liberdade talvez não devesse estar aqui também, porque essa informação ela é questionável por muitos metodólogos, mas não vem ao caso aqui falar sobre isso. Mas essas três informações, mesmo que elas tenham sido definidas no texto, e quem trabalha com psicometria e modelagem por equações estruturais está cansado de ver essas siglas, os seus significados, mas elas precisam ser definidas na nota de rodapé da tabela, mesmo que elas tenham sido definidas no texto. E se eu tiver três tabelas no meu artigo, as notas elas são específicas da tabela. Então, se eu tiver três tabelas, tabela 1, tabela 2, tabela 3, porque eu fiz diferentes estudos, talvez, experimento 1, estudo 1, estudo 2, estudo 3, eu tenho que definir na nota de rodapé, cada uma delas eu tenho que pôr o que é SFI, o que é TLI, o que é RMCI. Tá? Mais um princípio, evite floreios ou distratores. Por exemplo, evite sombreamentos desnecessários. Na verdade, eu não me recordo de já ter visto sombreamento que era necessário em tabelas. Se alguém já viu, me comenta aí e me fala, porque eu não me recordo. Também não coloque apresentação de informações invariantes em uma coluna. Né? Você não coloca numa coluna de tabela se as pessoas elas têm uma cabeça, o número de cabeças que os participantes têm, porque você sabe que todo mundo tem uma única cabeça. Da mesma forma, você não precisa colocar, por exemplo, se todas as informações das linhas elas dizem respeito ao mesmo número de participantes. Porque se essa informação é invariante, você está só distraindo o leitor com uma informação que ela é secundária à sua tabela. Evite também a apresentação de informações que podem ser deduzidas de outras informações da própria tabela. Então,
o manual da APA traz até o exemplo que você coloca uma coluna com o número de acertos, uma coluna com o número de erros e uma coluna com o total. O total ele pode ser calculado somando o número de acertos e de erros, né? Então, uma das informações ela é redundante porque ela pode ser inferida por meio das outras duas. E evite o itálico ou negrito por simples realce. Nós vamos ver posteriormente que nós podemos usar itálico ou negrito, mas não por simples realce. Ele comunica alguma coisa de importante na sua tabela. Então, um exemplo que eu dou aqui de floreios ou distratores é que eu tenho desempenho dos participantes por grupo. E aí eu tenho essa coluna aqui, N, 15, 15, 15. Por que eu vou criar uma coluna que toda a informação que ela traz é invariante? Ela não traz informação que eu precise comparar uma linha com a outra. Eu poderia substituir essa informação, já que o N é importante, da seguinte maneira. Eu tiro a coluna e coloco uma nota de rodapé. Em cada um dos grupos, N igual a 15. Tá? Eu dei um exemplo aqui, evidentemente, que eu tenho só 3 grupos, mas imagina que eu tivesse 10 grupos. Né? Eu poderia ganhar em informação escrevendo. Em cada um dos grupos, N igual a 15. Tá? Então isso aqui é uma maneira de evitar floreios ou distratores. Na medida do possível, as diferentes tabelas de um mesmo manuscrito elas devem ser consistentes entre si. Então isso aqui é um meta-princípio, né, das tabelas. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Tem duas tabelas, pegando esse exemplo aí de baixa dose, né, de placebo e alta dose. Comparem as duas tabelas, se quiser pause o vídeo e tente identificar como que esse princípio está sendo violado. Se você pausou o vídeo, talvez você tenha identificado várias gafes. A primeira é que a tabela 1 ela tem a mediana, né? Que a ideia aqui é que a tabela 1 se refere ao experimento 1 e a tabela 2 ao experimento 2. A tabela 1 ela apresenta média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo, e a tabela 2 simplesmente omite a mediana, ou seja, tem uma inconsistência entre tabelas. Não precisaria ter. A tabela 1 chama desempenho de desempenho. A tabela 2, por algum motivo, traduz desempenho por inglês e chama de performance. Poderia usar o mesmo termo consistentemente nas duas tabelas, desempenhos. A tabela 1 chama grupo de grupo, a tabela 2 chama grupo de condição. Eu poderia homogeneizar essa informação também entre tabelas. E a tabela 1 apresenta as linhas na seguinte ordem: placebo, baixa dose e alta dose, que para mim faz bastante sentido. É da pessoa que recebeu menos uma medicação para quem recebeu mais de uma medicação. Tabela 2, por algum motivo, essa ordem foi invertida e não tem consistência entre as tabelas. Uma pessoa que queira comparar as duas, ela vai ter muito mais trabalho de fazer essa comparação. Ou seja, falta intencionalidade nessa tabela, falta consistência e os princípios de construção de tabelas da APA estão sendo violados. Uma forma correta de fazer isso é aqui, na verdade eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V nas duas tabelas e mudei o número aqui do experimento 1 para o experimento 2. Mas aqui a ideia era só ilustrar. Ó. Agora tudo está batendo. Tem mediana nas duas, os dois eu chamo de desempenho, os dois eu chamo de grupo e os dois têm a mesma ordem. Então eu vou terminando essa primeira aula sobre tabelas por aqui e até a próxima aula.